Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Nurse, sejam todos bem-vindos. Então é impressionante como eu estou vendo aqui na plataforma e também em outras plataformas também, pessoas que falam que são sacerdotes pactuados na egrégora de Lúcifer ou também em outras egrégoras também, tipo na Quimbanda, no Batuque, seja qual for. Estão passando a imagem falando assim que você, se você quiser fazer um pacto e quiser ir para a igreja evangélica, você pode. Se você quiser fazer um pacto com Lúcifer ou com Beelzebub ou com outro daimon, você pode ir na igreja adorar Jesus, mesma coisa. Não é bem assim, gente. Quando você faz um pacto, realmente, verdadeiramente um pacto na egrégora de Lúcifer, com Lúcifer ou um daimon, você tem que renunciar ao cristianismo. Você não pode, você tem que renunciar às outras egrégoras. Não digo que não deve se respeitar, com certeza deve, entendeu? Você deve se respeitar sim as outras divindades, Jesus, seja qual for, você tem que respeitar, mas não que você tenha que necessariamente ter que ir lá. É diferente se você é convidado para um casamento, é diferente se você é convidado para um batismo, né, uma formatura, né, de alguém muito próximo seu, você quer ir lá, tudo bem, mas agora você querer, eu sou pactuada com Lúcifer, mas todo domingo eu vou na missa, não faz sentido isso. Ou você seja frio ou seja quente, mas não seja morno. Então você não está realmente pactuado de coração. Entendeu? Porque o pacto de verdade, ele tem que ser feito presencial. Não é, uns falam que o pacto pode ser à distância. Não, tem que ser realizado presencialmente, tá? Uma parte dele pode ser até à distância, mas depois a pessoa tem que vir e se pactuar. Claro, se você já é um sacerdote, você mesmo pode se pactuar também. Se você tiver preparo para isso, não vejo um problema nenhum. Né? Não necessariamente você precisa de outro sacerdote para se pactuar, mas se você estiver preparado, porque se você não estiver preparado e for tentar se pactuar, pode ser que o pacto não dê certo, ou de repente você vai se pactuar com outra energia que às vezes pode se passar por Lúcifer ou por outra divindade e não é a que você espera, né? Mas você mesmo pode se pactuar, isso também não acho errado, mas tem que ser presencial. Não tem como você fazer isso, um pacto verdadeiro à distância, né? A não ser um contrato temporário. Aí sim pode ser feito. Porque a pessoa, um contrato temporário, ela pode, daqui a um tempo, ela pode não querer mais desistir, mas entrando e saindo com respeito, não vejo problema nenhum. Não vai ter perseguição, que nem as pessoas falam, não vai ter isso não. Mas desde que você entre e saia com respeito. Agora o pacto, ele já é mais profundo, né? Você também pode quebrar o pacto também, mas só que desde que você entre e saia com respeito. Agora tem pessoas aí que estão falando que são pactuadas. Você pode pactuar com Beelzebub. Você pode pactuar com Lúcifer, mas você pode ir no culto no domingo. Ou você pode ir na missa no domingo. É diferente, que nem eu falei pra vocês, é diferente se você é convidado para uma ocasião especial. Agora, você frequentar ali também, então isso já não tá batendo. A pessoa fica falando isso que pode só para atrair pessoas para fazer pacto, para ela vender o pacto, só para ela conseguir isso aqui. Então, ela começa a falar, não, você pode se pactuar com Astarote, você pode se pactuar com Beelzebub, você pode se pactuar com Lúcifer, mas você pode ir na missa, você pode ir na igreja normalmente, adorar Jesus. Não, quando você faz um pacto com Lúcifer ou qualquer daimon, você tem que renunciar ao cristianismo. Porque você vai sair de uma egrégora e entrar na outra. Pode ser até que você apanhe da outra egrégora que você está saindo. Isso corre o risco? Corre. A pessoa, quando ela pertence a outra egrégora. Agora, se ela não tem egrégora nenhuma, de repente ela não tem, e ela quer ir para Lúcifer, tudo bem. Ou ela quer ir para o cristianismo, seja qual ela for, não vai ter problema. Agora, se você sai de uma egrégora e ir para outra, então tem umas consequências, né? Que você precisa ter maturidade, só que isso é um tempo, depois as coisas melhoram. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, é mais profundo. Mas o que eu tô achando estranho é as pessoas, os magistas, eles estão vendendo algo que não é real, que não é verdadeiro. Quando você se pactua, não tô falando do contrato temporário, tá, gente? Existe a diferença.
quando você vai fazer um pacto mesmo, então você precisa renunciar ao cristianismo e outras crenças. Porque você vai seguir aquela de Lúcifer, somente de Lúcifer. E se você for pactuar também com mais um daimon, é aquele. Agora vamos supor, eu me pactuei com Lúcifer, com Beelzebub, com Astarote, Buni, agora todo domingo eu vou na igreja adorar Jesus Cristo. Não, não tem como. Né? Não vou dizer que você não possa ir para a igreja, você pode até ir se você for convidado para um casamento, batismo, formatura, como eu falei anteriormente. Mas você ir lá para adorar Jesus, não faz sentido isso. A pessoa fica vendendo pacto, você pode se pactuar e pode ir na igreja. A pessoa até própria se filma dentro de uma igreja, falando que pode fazer. Não dá, gente. Daí por isso que muitos pactos não dão certo, porque a pessoa ela não cumpre ou ela não é orientada direito. Ela não tem uma boa orientação do médium e acaba perdendo o dinheiro dela, porque tem médiums aí que cobram muito caro, entendeu? E a pessoa acaba perdendo isso, ela acaba não se pactuando de forma, porque ela não foi orientada de forma correta. Então, isso que eu estou tentando passar para vocês aqui. Eu falo tentando passar, porque muitas pessoas, mesmo assim, mesmo eu falando, não vão entender ainda. Né? Que quando você faz não digo acordo temporário, mas um pacto, ele tem que ser feito presencialmente, até mesmo você pode fazer, mas se você tiver preparo. Se você não tiver, você tem que chamar um médium que tenha preparo. Eu posso fazer para você um pacto, mas tem que ser presencial, não pode ser à distância. Acordo temporário eu faço também, mas pode ser à distância. Agora, o pacto é diferente, ele é mais profundo. Mas eu vou te orientar certo. Entendeu? Você tem que... Uma das coisas que eu vou falar, você tem que renunciar a outras crenças. Porque você vai sair de uma egrégora e entrar na outra. Não é assim, você vai sair de uma egrégora e entrar na outra, mas você pode de vez em quando ir lá adorar Jesus. Não. Mas você deve respeitá-lo. Jesus como divindade tem que respeitar. Eu acredito assim que você tem que respeitar a fé das outras pessoas. Não é só porque você saiu de uma e entrou na outra que você tem que desrespeitar as outras, não. Você tem que ser civilizado. Né? Mas você não pode, achar que vai continuar a mesma coisa como anteriormente. Não é assim, entendeu? Então, a partir do momento que você faz um pacto, você renuncia às coisas atrás. É como você vai numa igreja evangélica. Eu falo isso porque muitos anos atrás, há muitos anos mesmo, eu fui evangélica. E eles, quando vão fazer o batismo é um pacto, para quem não sabe, tá? O batismo nas águas, na igreja evangélica é um pacto também. As coisas velhas, eles falam assim, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E no luciferianismo não é diferente. Quando você se pactua com Lúcifer, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É assim. Não é eu fiz um pacto lá com um daimon e com Lúcifer, e agora eu vou lá na igreja evangélica todo domingo para mim adorar Jesus. Não, não existe isso, tá? Então você vai ter que fazer uma escolha, eu acho assim que você tem que procurar um médium que te oriente bem essas situações, porque a pessoa acaba fazendo errado, o pacto acaba não funcionando, ou de repente ela pode ter uma consequência ruim, mas por falta de orientação, porque os médios de hoje estão pensando nisso aqui e não estão pensando nas pessoas, estão pensando só no bolso deles. Então, tomem cuidado para quem vocês vão fazer pacto, entendeu? De riqueza, seja qual for, porque vocês têm que ser bem orientados, tá? Não vou dizer que você não possa ir na igreja, mas só numa ocasião especial de convite, que alguém te convidou para alguma coisa, mas não para você ir lá cultuar. Cultuar daí é outra história. Você agora deixou as coisas velhas para trás e agora vai se fazer novo, no caso com Lúcifer, se caso você for fazer com ele, ou algum daimon, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um beijo.